3. A luta se tornou uma verdadeira mania. Primeiro um departamento, depois em toda Los Angeles. Os ingressos se esgotaram em 24 horas após o anúncio de Brower Dyer na página de recorte do Times. O tenente da Rua 77, designado como o recolhedor oficial de apostas do departamento, dava Blanchard como favorito na base de 3-1, enquanto os bookmakers profissionais indicavam o Sr. Fogo como favorito por nocaute a 2,5-1 e por decisão a 5-3. As apostas interdepartamentais alcançavam níveis espantosos e foram feitos bolos de apostadores em todas as delegacias. Dyer e Maury Husky do Mir fomentavam a loucura em suas colunas. Um disc jockey compôs um jingle chamado Tango do Fogo e do Gelo. Sustentado por um conjunto de jazz, uma ardente soprano gorjeava. Fogo e gelo compõem um enredo. 180 quilos trocando socos é coisa de dar medo, mas o Sr. Fogo acende minha tocha e o Sr. Gelo esfria minha cabeça. Vai ser uma noite e tanto, eu vou me divertir à beça. Eu era novamente uma celebridade local. Na chamada, vi placares de apostas passando de mão em mão, recebi manifestações de incentivo de tiras que eu nunca tinha visto antes. O gordo Johnny Vogel me olhava feio todas as vezes que nos cruzávamos no vestiário. Sidwell, sempre espalhando boatos, disse que policiais da guarda noturna tinham apostado seus carros e que o comandante da delegacia, Capitão Harwell, iria segurar os avisos de afastamento até depois da luta. Os tiras da divisão de costume tinham suspendido a coleta de apostas porque Mickey Corren estava arrecadando $10.000 por dia e remetia 5% para a agência publicitária contratada pela prefeitura em seu esforço de tentar a aprovação da verba. Harry Cohn, figurão da coluna Pictures, apostara uma nota na minha vitória por pontos e, se eu cumprisse meu papel, ganharia um fim de semana fantástico com Rita Hayworth. Nada disso fazia sentido para mim, mas tudo parecia bom demais. Tentei não ficar louco treinando mais duro do que jamais treinaria na vida. Ao final da patrulha, todos os dias ia direto ao ginásio e trabalhava, ignorando Blanchard, sua comitiva de puxa-saco e os tiras de folga que me cercavam. Eu batia no saco de areia, jab de esquerda, cruzado, de direita, gancho, de esquerda. 5 minutos direto. O tempo todo na ponta dos pés. Lutava com meu velho amigo Pete Lucas e socava o punching ball até o suor me deixar cego, meus braços virarem borracha. Pulava a corda, corria pelas colinas do Parque Elysian com pesos de 1 quilo amarrados no tornozelo, jabeando contra ramos de árvores e arbustos, correndo mais rápido que os cachorros vira-latas que andavam por ali. Em casa, empanturrava-me de fígado, filé mignon e espinafre. Pegava no sono antes de conseguir tirar a roupa. Então, quando faltavam 9 dias para a luta, fui ver meu pai e decidi armar uma para pôr as mãos no dinheiro. Isso ocorreu na minha visita mensal. Parti rumo ao Lincoln Heights, me sentindo culpado por não aparecer desde que soube que ele voltara a agir como louco. Levei presentes para amenizar a culpa, conservas filadas dos mercados em minhas rondas e revistas masculinas confiscadas. Quando cheguei, vi que não seria o suficiente. O velho estava sentado na varanda, emborcando um vidro de xarope para tosse. Com a pistola de ar comprimido em uma das mãos, atirava distraidamente em miniaturas de aviões feitas de pau de balsa, dispostas sobre o gramado. Estacionei e fui até ele. Suas roupas estavam salpicadas de vômito e os ossos se salientavam debaixo delas, projetando-se para fora, como se estivessem conectados em ângulos errados. Tinha mau hálito, os olhos estavam amarelos e turvos, e a pele que pude ver sob a barba branca e áspera mostrava muitas veias quebradiças.
Estendi a mão para ajudá-lo a levantar-se. Deu tapas em minhas mãos, engrolando. Chekhov! Clean Chekhov! Puxei o velho até que ficasse em pé. Ele largou a pistola e o vidro de xarope e falou, como se tivesse me visto ainda no dia anterior. Gut tag! Drink! Esfreguei as lágrimas de meus olhos. Fala inglês, papai. O velho agarrou a dobra de seu cotovelo direito, sacudiu o punho para mim numa banana desajeitada. English Scheißer! Churchill! Scheißer! Americanisch! Juden Scheißer! Deixei-o na varanda e fui verificar a casa. A sala de estar estava abarrotada de partes de aviões de montar e latas de feijão abertas, com moscas zumbindo ao redor. O quarto fora revestido com pôsteres de mulher nua, a maioria de cabeça para baixo. O banheiro cheirava a urina de dias e a cozinha exibia 3 gatos fuçando latas de atum semi-vazias. Silvaram para mim quando me aproximei. Joguei uma cadeira neles e voltei para ver meu pai. Ele se inclinava sobre o parapeito da varanda, acariciando a barba. Temendo que caísse, segurei seu braço. Temendo começar, eu mesmo, a chorar para valer, falei, diga alguma coisa, papai. Me deixe furioso. Me conte como é que fez para deixar a casa fodida desse jeito num mês só. Meu pai tentou se libertar. Segurei mais firme, depois afrouxei um pouco, com medo de quebrar o osso, como se fosse um galho. Ele falou, do sweet, do... E soube que ele tivera outro derrame e perdera novamente a memória de língua inglesa. Busquei na memória frases em alemão e não encontrei nada. Quando criança, odiava tanto o velho que eu dei um jeito de esquecer a língua que me ensinou. Who is Greta? Who, mother? Coloquei meus braços em torno do velho. Mamãe morreu. Você era pão duro demais para lhe comprar bebidas de contrabando. Então ela arranjou um troço barato com os negros da parte baixa da cidade. Era álcool puro, papai. Ela ficou cega. Você a internou no hospital e ela se jogou do telhado. Greta! Segurei-o mais firme. Isso já faz 14 anos, papai. Um bocado de tempo. O velho tentou se livrar de mim, empurrei-o até o pilar da varanda e imobilizei. Os lábios dele se franziram para gritar palavrões. Então seu rosto empalideceu e percebi que não conseguia encontrar as palavras. Fechei os olhos e encontrei as palavras para ele. Sabe o que você me fez, seu corno? Eu poderia ter entrado de modo limpo na polícia. Mas eles descobriram que meu pai era um subversivo filha da puta. Fizeram-me dar Sami e os Ashidas. E Sami morreu em Manzanar. Sei que só entrou para a Band para falar besteiras e arranjar trepadas. Mas devia ter pensado melhor, porque eu não tinha nada com aquilo. Abri os olhos e encontrei-os secos. Os de meu pai eram inexpressivos. Soltei seus ombros e disse, você não tinha como saber. E fui eu que vesti a pele de dedo duro. Mas você era um pão duro, miserável. Você matou mamãe. Isso é culpa sua mesmo. Tive uma ideia sobre como resolver toda aquela confusão. Vá descansar agora, papai. Vou cuidar de você. Naquela tarde assisti ao treino de Lee Blanchard. O seu sistema consistia em assaltos de 4 minutos contra meio pesados, esqueléticos emprestados do ginásio de Man Street, e o estilo era partir para o ataque direto e total. Curvava-se quando avançava, sempre fintando com a parte de cima do corpo. O seu jab era sempre surpreendentemente bom. Não era o caçador de cabeças nem a presa fácil que eu esperava. E quando dava um gancho no estômago, eu podia sentir o golpe a 20 metros de distância. Para o dinheiro eu não poderia contar com ele, e o dinheiro era agora a verdadeira luta. Assim, o dinheiro ia me obrigar a entregar a luta. Peguei o carro, fui para casa, liguei para o carteiro aposentado, que tomava conta do meu pai, oferecendo-lhe
uma nota de $100 se limpasse a casa e grudasse no velho como chiclete até o dia da luta. Ele aceitou. Então, liguei para um velho colega da academia que trabalhava na divisão de costumes de Hollywood e lhe pedi os nomes de alguns bookmakers. Achando que eu queria apostar em mim mesmo, ele me deu o telefone de 2 independentes, mas um do grupo de Mickey Corren e outro da turma de Jack Dragna. Os independentes e a lista de Corren davam Blanchard como favorito na base de 2-1, mas a lista de Dragna, a grana empatava. Blanchard, devido a recentes informações e olheiros que diziam que eu parecia rápido e forte, poderia dobrar cada dólar que apostasse. Na manhã seguinte, liguei para o serviço dizendo estar doente e o responsável pelo turno diário engoliu. Porque eu era celebridade local e o capitão Harvey não ia querer que ele pegasse no meu pé. Resolvido o problema do trabalho, esvaziei a caderneta de poupança, retirei em dinheiro meu bônus do tesouro e consegui um empréstimo de $2.000 no banco, colocando meu Chevrolet 46, quase novo, como garantia. Do banco até Lincoln Heights e uma conversa com Pete Luckins era só um pulo. Ele concordou em fazer o que eu queria e 2 horas depois me ligava com os resultados. O bookmaker, ligado a Dragna, aceitara a aposta em Blanchard por nocaute nos últimos assaltos, oferecendo a Luckins 2-1. Se eu fosse a lona entre os assaltos 8 e 10, meu lucro seria de $8.640, suficiente para manter o velho no asilo de categoria por 2 ou 3 anos, no mínimo. Trocar o cargo na Capturas pela liquidação de velhas dívidas, com aquela cláusula dos últimos assaltos, como um pequeno risco, só para não me sentir tão covarde. Era um acordo que alguém iria me ajudar a cumprir, e esse alguém era Lee Blanchard. Há 7 dias da luta, comi até chegar aos 87 quilos, aumentei meu percurso de corrida, estendi para 6 minutos cada período de treinamento no saco de areia. Duanan Fisk, o policial que fora nomeado meu treinador e assistente, me preveniu contra o excesso de treino, mas eu ignorei e continuei malhando até 48 horas antes da luta. Aí desacelerei, passando a fazer exercícios calistênicos leves e a estudar meu adversário. Dos fundos do ginásio, observava Blanchard boxear no ringue central. Procurei falhas em seu ataque básico, avaliei suas reações quando os sparrings ficavam espertos. Vi que nos clinches seus cotovelos ficavam contraídos para se defender de golpes do corpo, deixando-o desprotegido contra uppercuts inesperados que o fariam levantar a guarda e expor-se a ganchos na altura das costelas. Vi que o seu melhor soco, o cruzado de direita, era sempre anunciado por 2 meio passos para a esquerda e uma finta de cabeça. Vi que nas cordas ele era mortal, que conseguia manter adversários mais leves imobilizados com movimentos de cotovelos alternados com golpes curtos no corpo. Aproximando-me, vi cicatrizes no supercílio que eu teria de evitar, a fim de impedir uma suspensão da luta devido a cortes. Isso era meio chato, mas uma extensa cicatriz ao longo do lado esquerdo de sua caixa torácica parecia um lugar e tanto para causar-lhe uns bons machucados. Pelo menos ele fica bem sem camisa. Virei-me para encarar a autora da frase. Kay Lake fitava-me com o canto do olho. Vi Blanchard descansando em seus banquinhos, nos observar. Onde está o seu bloco de desenho? Perguntei. Kay acenou para Blanchard. Ele mandou um beijo com as 2 mãos enluvadas. O gongo soou e ele e seu parceiro se aproximaram um do outro, diabeando. Desisti, disse Kay. Não era muito boa, então troquei de curso. E o que você fez? Então, primeiro medicina, depois troquei por psicologia, depois literatura inglesa, depois história. Gosto de mulheres que sabem o que querem.
Kay sorriu. Eu também, mas não conheço nenhuma. O que você quer? Passei os olhos pelo ginásio. 30 ou 40 espectadores sentados em cadeiras dobráveis ao redor do ringue, em sua maioria tiras de folga e repórteres, quase todos fumando. Uma névoa dispensa pairava sobre o ringue e o holofote que projetava a luz a partir do teto dava-lhe um brilho sulfúreo. Todos os olhos fixavam-se em Blanchard e em seu sparring tonto. Todos os gritos e apupos eram para ele. Mas se eu não me dispusesse a acertar velhas contas, nada daquilo teria sentido. Eu sou parte disso tudo. É o que eu quero. Kay sacudiu a cabeça. Você parou de lutar há 5 anos. Não é mais a sua vida. A agressividade da mulher me deixava louco. Falei abruptamente. O seu amiguinho aí é um João Ninguém, tanto quanto eu. E você estava metida com um gangster antes que ele a resgatasse? Kay Lake interrompeu-me com seu riso. Andou lendo nos arquivos de jornal meu respeito? Não, e você andou lendo sobre mim? Andei. Eu não tinha uma réplica para isso. Por que Lee desistiu de lutar? Que entrou para o departamento? Pegar criminosos dá a ele um senso de ordem. Você tem namorada? Estou me guardando para Rita Hayworth. Você flerta com muitos tiras? Ou sou um caso especial? Gritos irromperam da plateia. Ergui os olhos e vi o sparring de Blanchard ir à lona. Johnny Vogel subiu o ringue e arrancou o protetor de sua boca. O boxeador expeliu um forte jorro de sangue. Quando voltei para Kay, ela estava pálida, escondendo o rosto em sua jaqueta Eisenhower. Amanhã à noite vai ser pior, avisei. Devia ficar em casa. Kay estremeceu. Não, é um grande momento para o Lee. Ele falou para você vir? Não, jamais faria isso. Do tipo sensível, hein? Kay procurou cigarros e fósforos no bolso e acendeu o cigarro. É como você, mas sem esse seu ressentimento. Senti meu rosto enrubescer. Então, estão sempre juntos, porque der vier, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e assim por diante. Tentamos. Então, por que não se casaram? Morar junto é contra o regulamento e se o alto escalão resolver engrossar, eles podem pressionar ali por causa disso. Kay soprou anéis de fumaça em direção ao piso, então ergueu os olhos para mim. Não podemos. Por que não? Moram juntos há anos. Ele desistiu de lutar em reuniões privadas por sua causa. Deixa você flertar com outros caras. Parecem formar um par perfeito. Mais gritos ecoaram. Com o canto dos olhos, vi Blanchard massacrando outro sparring. Contra-ataquei, socando o ar viciado do ginásio. Depois de alguns segundos, percebi o que estava fazendo. Parei. Kay jogou o cigarro na direção do ringue. Tem de ir embora. Boa sorte, Dweck. Só meu pai me chamava assim. Não respondeu a minha pergunta. Lee e eu não dormimos juntos, disse Kay e se afastou antes que eu pudesse fazer algo, além de fitá-la surpreso. Fiquei ali pelo ginásio mais 1 hora, aproximadamente. Perto do entardecer, os repórteres e os fotógrafos começaram a chegar, indo direto ao ringue central com Blanchard e seus entediantes nocautes sobre pugilistas de queixo de vidro. A fala de despedida de Kay Lake não me abandonava, assim como flashes dela rindo, sorrindo, ficando triste de um momento para o outro. Quando ouvi um caçador de notícias berrar: Ei, olha ali o Blanchard! Saí correndo rumo ao estacionamento para o meu Chevrolet duplamente hipotecado. Quando retirei o carro, percebi que não tinha para onde ir e que não havia nada que quisesse fazer, exceto matar a minha curiosidade sobre uma mulher que fazia sua entrada em minha vida com muito espalhafato e boa dose de sofrimento. Então segui para o centro, a fim de ler sobre ela nos arquivos dos jornais. O funcionário do arquivo do Herald, impressionado com meu distintivo, conduziu-me à mesa de leitura.
Contei-lhe que estava interessado no assalto ao Banco Boulevard Citizen e no julgamento do assaltante capturado, e que achava que a época devia ser o começo de 39 para o assalto e talvez o outono do mesmo ano para o processo. Deixou-me ali sentado, retornou 10 minutos depois com 2 grandes álbuns encadernados em couro. As páginas dos jornais eram coladas em pesadas folhas negras de cartão em ordem cronológica, e folhei, de 1º a 12 de fevereiro, antes de encontrar o que eu queria. Em 11 de fevereiro de 1939, 4 homens sequestraram um carro blindado numa ruazinha calma de Hollywood. Usando uma motocicleta tombada na rua para distrair a atenção, os assaltantes renderam o guarda que saiu do carro para investigar o acidente. Encostando uma faca em sua garganta, forçaram os 2 outros guardas, ainda dentro do carro, a deixá-los entrar. Depois, cloroformizaram e amarraram os 3 e substituíram 6 sacos de dinheiro por 6 sacos de papéis rasgados de listas telefônicas e fichas de metal. Um assaltante conduziu o carro blindado até ao centro de Hollywood. Os outros 3 vestiram uniformes idênticos aos dos guardas. Os 3 uniformizados entraram no Banco Boulevard Citizen, na esquina da Yucca com a Ivar, levando sacos com papel de fichas e de metal, e o gerente abriu o cofre para eles. Um dos assaltantes abateu o gerente, os outros agarraram sacos com dinheiro de verdade e seguiram em direção à porta. A essa altura, o motorista entrara no banco e rendera os caixas. Obrigou-os a entrar no cofre, abateu-os, fechou a porta e trancou-a. Todos os 4 haviam voltado à rua quando apareceu um carro de patrulha da divisão de Hollywood, alertado por um alarme do banco à delegacia. Os policiais ordenaram aos ladrões que erguessem as mãos. Estes abriram fogo. Os policiais responderam. 2 assaltantes foram mortos e 2 escaparam, com 4 sacos repletos de notas de 50 e de $100 não marcadas. Ao ver que não havia referência a Blanchard nem a Kay Lake, passei os olhos sobre uma semana inteira de primeiras páginas e 2 artigos sobre a investigação do DPLA. Os assaltantes mortos foram identificados como Chick Geyer e Max Oates, capangas de São Francisco, sem nenhuma conexão conhecida em Los Angeles. As testemunhas oculares presentes no banco não conseguiram identificar os 2 fugitivos a partir das fotografias do arquivo policial, nem fornecer descrições apropriadas. Os chapéus de guarda abaixados cobriam seus rostos e ambos usavam óculos escuros. Não havia testemunha na cena do sequestro do carro e os guardas cloroformizados haviam sido subjugados antes de poderem dar uma boa olhada em seus atacantes. O assalto passou das páginas 2 e 3 para as colunas de escândalos. Bevo Means tratou do assunto durante 3 dias consecutivos, explorando o ponto de vista de que o banco de Bugsy Siegel andava à caça dos fugitivos porque uma das paradas do carro blindado era numa das lojas de fachada legal de Bug. Siegel jurara encontrá-los, mesmo que fosse o dinheiro do banco que os 2 haviam levado, e não o seu. Os artigos de Means embrenhavam-se cada vez mais por essa vira. Virei as páginas até dar com a manchete de 28 de fevereiro. Tira ex-boxeador desvenda assalto sangrento a banco. O artigo derramava elogios copiosos ao Sr. Fogo, mas continha poucos fatos palpáveis. O policial Leland C. Blanchard, 25, vinculado à divisão central da DPLA e antiga atração do estádio da Hollywood Legion, interrogaram seus conhecidos do mundo de boxe e informantes e receberam a informação de que Robert Bubb de Witt era o cérebro por trás do caso do Boulevard Citizen. Blanchard transmitira a informação aos detetives da divisão de Hollywood
que deram uma batida de surpresa na casa de DeWitt na praia de Venice. Encontraram maconha escondida, uniformes de guardas e saco de dinheiro do Boulevard Citizen. DeWitt alegou inocência, foi preso e indiciado com 2 acusações de assalto à mão armada em primeiro grau, 5 de assalto com agravantes, uma de roubo de automóvel e uma de porte de drogas ilícitas. Foi preso sem direito à fiança. Não havia ainda nenhuma menção a Kay Lake. Cansado de tiras e bandidos, continuei a folhear. DeWitt, natural de San Berdo, com antecedentes de 3 detenções por exploração de prostitutas, continuou a proclamar que os gangsters de Siegel ou os tiras tinham armado acusação contra ele. A quadrilha, porque às vezes colocava sua garota no território de Siegel. Os policiais, porque precisavam de um bode expiatório para o caso do Boulevard Citizen. Não tinha álibi para o dia do assalto e disse que não conhecia Chick Geyer, Max Ottens, nem o quarto homem, ainda em liberdade. Foi a julgamento e o júri não acreditou nele. Foi condenado em todas as acusações e pegou uma pena de 10 anos a perpétua em San Quentin. Kay apareceu finalmente num artigo de 21 de junho, intitulado Moça da Quadrilha se apaixona. Por um tira, vai comparecer diante do juiz. De paz? Havia fotografias dela e de Lee Blanchard e uma foto de arquivo policial de Bub DeWitt, um rapaz de rosto fino, comprido, exibindo um penteado a pompadour cheio de brilhantina. A matéria começava contando o caso do Boulevard Citizen e o papel de Blanchard em sua resolução, e depois ia ficando açucarada. E na época do assalto, DeWitt protegia uma jovem sensível, Catherine Lake, 19, vinda da Sioux Falls, Dakota do Sul, em 1936. Não vinha em busca do estrelato em Hollywood, mas querendo cursar uma faculdade. Só conseguiu se formar na faculdade das agruras do crime. Fiquei com Bob porque não tinha para onde ir, contou Kay Lake a Egg Underwood, repórter da Herald Express. Ainda estávamos na depressão e os empregos eram raros. Costumava passear nos arredores daquele horrível pensionato onde dormia. E foi assim que encontrei Bob. Ele me deu um quarto em sua casa e eu disse que me matricularia em Valley Sea se eu limpasse a casa para ele. Não cumpriu o combinado e acabei recebendo mais do que esperava daquele acordo. Kay achava que Bob DeWitt era músico, mas na verdade tratava-se de um traficante e proxeneta. No princípio ele foi legal comigo, disse Kay. Aí me fez beber láudano, ficar em casa o dia todo, atendendo o telefone. Depois disso ficou ainda pior. Kay Lake preferiu não especificar como ficara. Ainda pior, e não se surpreendeu quando a polícia prendeu DeWitt por sua participação do assalto sangrento de 11 de fevereiro. Mudou-se para Culver City, numa pensão de moças que trabalhavam fora, e quando foi chamada pela promotoria a testemunhar o julgamento de DeWitt, ela foi. Ainda que morresse de medo do seu antigo benfeitor, era meu dever, afirmou. E é claro, conheci Lee no julgamento. Lee Blanchard e Kay Lake se apaixonaram um pelo outro. Assim que a vi soube que era a garota certa para mim, continuou o policial Blanchard ao repórter policial Bev Mins. Ela tinha aquela beleza desamparada que me deixa doido. A vida que ela levou foi barra pesada, mas agora eu vou fazer tudo para entrar nos eixos. A tragédia também não é estranha a Lee Blanchard. Quando eu tinha 14 anos, sua irmã de 9 desapareceu para sempre. Acho que foi por isso que desistia de lutar e me tornei policial, declarou. Pegar criminosos me dá um senso de ordem. Assim, a partir da tragédia, nasceu uma história de amor. Mas como terminará? Kay Lake diz. O que importa agora é o meu curso na faculdade. E Lee. Os dias felizes voltaram. E com o grande Lee Blanchard, no caso de Kay,
Parece que vieram para ficar. Fechei o álbum, a não ser pela questão da irmã mais nova. Nada daquilo me surpreendeu, mas tudo me fazia pensar em grandes jogadas erradas. Blanchard desperdiçando o saldo de seu glorioso desempenho no caso do banco, ao se recusar a lutar nas reuniões privadas da alta roda. Uma garotinha obviamente assassinada e despejada como lixo em um lugar qualquer. Kay Lake transando com caras dos dois lados da cerca. Abrindo o álbum de novo, fitei surpreso a Kay de 7 anos atrás. Mesmo aos 19 anos parecia esperta demais para falar as palavras que Bevo Mins pusera em sua boca. E vê-la retratada como ingênua me deixou furioso. Revolvi os arquivos ao funcionário e saí do prédio de Hearst, me perguntando o que é que estivera procurando, sabendo que não eram apenas indícios, provando que o chega-mais de Kay era legítimo. Quando dirigia pelas ruas sem destino definido, matando tempo para ficar exausto, a ponto de dormir a tarde toda, me veio a ideia. Com meu pai bem cuidado e sem emprego na equipe de capturas, Kay Lake e Lee Blanchard eram a única perspectiva interessante em meu futuro. Precisava saber mais sobre eles, saber algo que fosse além das piadinhas, das insinuações e da luta. Parei no restaurante do Lost Feliz Boulevard e devorei um bife gigante de filé mignon, espinafre e batatas coradas. Depois passei pelo Hollywood Boulevard e pela Strip. Nenhum dos letreiros de filmes parecia convidativo e as boates da Sunset pareciam suntuosas demais para uma celebridade de 15 minutos como eu. Na Durney, a longa sequência de letreiros de neon terminou e segui em direção aos morros. Mulholland fervilhava com tiras de motocicletas em armadilhas a motocicletas em excesso de velocidade e resistia ao impulso de colar o pé no acelerador até a praia. Finalmente, cansei de dirigir como um cidadão respeitador das leis e encostei o carro junto ao aterro. As luzes dos holofotes dos filmes vindos de Westwood Village cruzaram os céus bem em cima de mim. Vi-as girar e ressaltar formações baixas de nuvens. Acompanhar as luzes era hipnótico e deixei-me embriagar. Os carros que passavam correndo pela Mulholland não chegavam a perturbar o meu torpor, e quando as luzes se apagaram, olhei meu relógio e vi que já se passava da meia-noite. Espreguiçando-me, olhei para as poucas luzes que ainda brilhavam nas casas e pensei em Kay Lake. Nas entrelinhas do artigo do jornal, eu a vi servindo Bob DeWitt e seus amigos, talvez até prostituindo para ele. Uma dona de casa de assaltante, dopada com láudano, soava verdadeiro, mas feio, como se eu estivesse traindo os olhares faiscantes que havíamos trocado. A última frase de Kay começava a parecer verdade, e fiquei me perguntando como Blanchard podia viver com ela sem possuí-la completamente. As luzes das casas se apagaram uma a uma, e eu estava sozinho. Um vento frio soprava dos morros. Tive um arrepio e obtive a resposta. Você ganha uma luta. Encharcado de suor, com gosto de sangue na boca, se sentindo mais alto que as estrelas, querendo mais. Os bookmakers que ganharam dinheiro com você trazem uma garota, uma profissional, uma semi-profissional, uma amadora provando seu próprio sangue. Você faz a coisa no vestiário ou no assento traseiro de um carro, apertado demais para as pernas caberem, e às vezes quebra as janelas do lado com um pontapé. Quando sai dali, as pessoas o cercam e se aglomeram para tocar em você, e você se sente lá no alto de novo,
mais alto que as estrelas. Isso também se torna parte do jogo. O 11º assalto de uma luta de 10. E, quando volta à vida normal, é só uma fraqueza, um desperdício. Estando fora do jogo, Blanchard tinha de saber disso. Tinha de manter o amor que sentia por Kay como algo à parte, longe daquilo tudo. Entrei no carro e segui para casa, me perguntando se algum dia contaria a Kay que não tinha uma mulher, porque o sexo tinha fedor de sangue, resina e sutura para mim.